Olá, nesse vídeo vou ensinar como instalar a caixa de quilha. Para instalar a caixa de quilha central de um longboard ou single fin, podemos proceder de uma forma diferente. Ao invés de utilizar uma tupia, podemos fazer utilizando um formão. Os materiais necessários para fazer isso são uma régua, um lápis, uma furadeira mais broca, um estilete, formão, martelo, a caixa de quilhas, uma fita, um nível, cola pur, resina epóxi e serragem para engrossar a resina e uma haste reta para realizar o alinhamento vertical. A instalação da caixa central de quilhas é realizada depois do hot coat e antes do lixamento final da prancha. Utilizamos a própria caixa de quilha para medir. Realizamos um furo em cada extremo onde vai ser instalada a caixa. Então, para realizar a instalação, utilizamos a própria caixa de quilha. Primeiramente, temos que achar o centro, o eixo de simetria da prancha. Para isso, usamos a régua de simetria ou uma régua normal. E aqui, a caixa de quilha será instalada a 6 polegadas da rabeta. A prancha foi preparada para isso. Internamente, ela possui blocos maciços de madeira na parte onde vai a caixa de quilha. Então, ela é uma prancha oca, mas onde será instalada a caixa de quilha não é oca, tem madeira dentro. É uma parte maciça dentro da prancha oca. E esses reforços começam a 6 polegadas, que foi definido na hora de construir a prancha. Para isso, então, medimos aqui 6 polegadas da rabeta. Podemos utilizar a régua de simetria ou uma régua normal. Então aqui marcamos as 6 polegadas e agora achamos, como essa prancha não tem uma referência central, não tem uma longarina, vamos achar o eixo de simetria. Aqui. Aqui. Fazemos uma linha central de guia. E agora utilizamos a própria caixa para medir aonde ela será encaixada. 6 polegadas para cá, aqui, e ela entra exatamente aqui. O próximo passo é realizar um furo em cada extremo da caixa. Vamos utilizar a furadeira e uma broca um pouco maior que a caixa de quilha. Então, temos que utilizar uma fresa ou serra-copo que seja um pouquinho mais larga que a caixa de quilha que vamos instalar. Aqui, por exemplo, essa caixa de quilha tem essa largura e a serra-copo tem um pouquinho mais. Isso vai sobrar uns 1 milímetro, 2 milímetros a cada lado. A primeira coisa a fazer é um furo a cada extremo da caixa de quilha, onde marcamos. Então aqui, cavamos uma profundidade aproximada, pode ser de início não totalmente a profundidade da caixa. E então fazemos um furo aqui e outro aqui. Pronto. Então realizamos um furo inicial que ainda não tem a profundidade da caixa de quilha. Para saber a profundidade exata,
podemos utilizar uma fita na broca. Assim, colamos um pedacinho de fita aqui. E vamos aprofundando o furo. Aí, a fita começou a bater, quer dizer que chegou na profundidade. A mesma coisa do outro lado. Depois de realizar os furos, utilizamos uma régua e o estilete para fazer um corte ligando os dois furos. Então, com um estilete e com a ajuda de uma régua, realizamos um corte unindo os furos. Fazemos várias passadas para evitar utilizar muita força e também muito cuidado para não escapar da linha do corte. E passamos o estilete suavemente. Várias passadas. Passando o estilete sempre pelo mesmo caminho. A mesma coisa do outro lado. Então já temos o caminho da onde vai ser o furo da caixa de quilha. Agora, utilizando o formão, retiramos a laminação e começamos a cavar aos poucos, até chegar na profundidade correta. Então continuamos cavando até chegar na profundidade da caixa. Cavamos no centro com muito cuidado para não encostar nas bordas. Cavando sempre aos poucos. Não tentamos retirar muito material, sempre aos pouquinhos. Uma vez chegado na profundidade, fazemos ajustes na parte lateral. E assim vamos aos poucos cavando para que a caixa entre perfeitamente. A posição correta do formão é utilizar o chanfro dele para baixo, nessa posição. Então vamos realizando ajustes para que a caixa caiba perfeitamente. Vamos cavando aos poucos. Aqui ainda está alta essa parte, aqui já está quase. Temos que cavar mais um pouco. Está quase. Falta um pequeno ajuste aqui. Um
Então, a caixa de quilhas ela não entra totalmente, ela tem uma parte que fica para fora para ser lixada depois junto com a resina que vai colar. Então ela já está quase, aqui ela deveria entrar mais 1 milímetro nessa parte traseira, mas ela não entra totalmente. Essas duas abas que tem aqui, por exemplo, nessa quilha, nesse modelo de quilha desse fabricante, ficam essas duas abas para fora. Então retificamos o melhor possível a fenda que construímos para que a caixa caiba perfeitamente. Pronto. Pronto, então finalizamos o furo para a caixa de quilha e agora o próximo passo é fazer a colagem com resina epóxi engrossada com serragem. Para isso, uma coisa muito importante é colocar a prancha no nível. Como a prancha tem um rocker, a curva faz com que a rabeta fique mais baixa aqui. Precisamos levantar para que ela fique no nível e assim evitar que a resina escorra para os lados. Colocamos um nível para ter ideia de quanto precisamos levantar. É isso aqui, mais ou menos. Então vamos colocar um calço aqui para levantar nessa altura. Então, utilizando o nível, deixamos perfeitamente nivelada a parte onde vai ser colada a caixa. Para isso utilizamos uns calços embaixo da rabeta. E agora tem uma parte importante, que é se por acaso encontrarmos furos dentro do buraco, no furo da caixa, se encontrarmos furos para dentro da prancha, partes que foram de colagem inconsistente do bloco maciço que foi colado com a prancha aberta, devemos fechar agora esses furos antes de aplicar a resina, porque senão a resina vai entrar para dentro da prancha. Outro ponto importante é engrossar a resina com serragem. Devemos engrossar porque se colocarmos muito líquida, ela vai achar um mini furinho por onde entrar para dentro da prancha. Então agora o próximo passo é preparar a resina epóxi, engrossar a resina epóxi e fazer a colagem da caixa de quilha. É muito importante ler e assistir o tutorial sobre resina epóxi que temos no portal. Então realizamos a mistura epóxi, engrossamos com serragem para criar uma pasta. Mais ou menos assim, não é uma pasta tão densa, uma pasta mais ou menos tipo um mel, um pouco mais grossa. E começamos a derramar no furo da caixa. Eu preparei aqui 80 de resina mais 40 de endurecedor. Então 120 gramas mais a serragem que usamos para engrossar já serve para colar uma caixa de quilha de 10,5 polegadas de um longboard. Vai sobrar um pouquinho. Então 80 mais 40 usei aqui. Enchemos até quase a metade. Isso vai depender da folga com que a caixa entra no furo. Como aqui entrou bem apertada, eu gosto de fazer um furo onde a caixa fique bem apertada, porque isso evita utilizar muita resina, porque a resina é o que mais acrescenta peso na prancha. Então aqui. Falta um pouquinho nessa parte.
apertamos até o fundo para que escorra a resina para fora. Esse excesso de resina deve ficar para ser lixado depois, junto com a parte que fica para fora da caixa. Pronto. Agora podemos limpar um pouquinho o excesso. E utilizamos uma haste reta. Esse aqui é um pedaço de madeira que eu sei que ele é perfeitamente reto. Então, posso utilizar aqui para fazer o alinhamento vertical. Pode ser utilizada também uma quilha, desde que ela seja grande. Quanto maior a peça que você tiver para fazer o ajuste vertical, é mais fácil realizar esse ajuste. Podemos fazer visualmente, que funciona muito bem. Ou então podemos utilizar algum aplicativo no celular, podemos utilizar um nível, podemos utilizar um esquadro. Existem várias formas de alinhar. Então realizamos aqui um ajuste, olhando dos extremos da prancha. Dá para ver perfeitamente se a haste está na vertical. Podemos utilizar um aplicativo do celular, um laser ou um esquadro. Eu prefiro alinhar visualmente. Depois de alinhar, fixamos com uma fita. Conferimos para ver se não se mexeu. Então agora deixamos secar por no mínimo 12 horas para depois lixar com o resto da prancha. Muito obrigado, até a próxima.